Olá, queridos amigos do nosso curso de Naturopatia, sejam muito bem-vindos à aula 31. Eu sou o Guilherme Freitas, faço parte da coordenação do curso e vou dar alguns recadinhos antes de começar a nossa aula especial. Gente, a nossa aula presencial, que estava marcada para a semana passada, dia 29, foi transferida para essa semana, dia 5, tá? Dia 5, sábado, das 16 às 18 horas. Então, caso você queira participar conosco, vir comprar produtos, conhecer os terapeutas e passar uma tarde agradável, por favor, seja muito bem-vindo. Traga também seus amigos, seus familiares, parentes, quem que você quiser trazer para participar aí com a gente e dividir experiências e conteúdos legais, tá? Vamos ter aí várias palestras interessantes, então não perca esse evento. Marque na sua agenda e estamos aguardando todos vocês para que vocês possam junto compartilhar conhecimento conosco, tá? Amigos, outro ponto interessante que eu queria falar para vocês também é sobre a nossa atividade de fixação. Já está quase pronta e em breve será disponibilizada, tá? Para que você consiga responder os conteúdos até agora e já deixar aí tudo resolvido para receber o seu certificado ao final do curso. Caso você tenha alguma dúvida, pode conversar conosco aí no nosso WhatsApp oficial, trazer aí as dúvidas que você tenha, que na medida do possível vamos respondendo tudo em até 5 dias úteis. Porém, a atividade ainda não está pronta. Quando ela ficar pronta, divulgaremos diretamente nos meios de comunicação para que você a responda. E uma outra informação interessante também é justamente essa, né? Nosso curso esse ano estamos chegando no fim do ano, as etapas desse ano estão quase concluídas, e eu espero que você tenha aprendido bastante com o nosso conhecimento esse ano, tá? Porque no ano que vem estamos preparando da mesma maneira bastante conteúdos especiais e novidades para você, para que você melhore cada vez mais a sua saúde e qualidade de vida. Bom, vou apresentar a primeira aula para você agora. A nossa amiga terapeuta naturopata e biofísica Fernanda Ferreira, ela vai continuar falando para a gente de padrões combinados na iridologia, que é um conteúdo bem interessante. É muito importante a gente aprender sobre a nossa íris, o nosso olho, né? Porque ele revela muitas informações sobre a gente. Então sejam bem-vindos a essa aula e até daqui a pouco. Oi, gente! Agora dando continuidade aqui, dentro das diferentes estruturas combinadas dos padrões da iridologia. Então eu tinha falado para vocês que dentro do corrente eu posso ter dois padrões combinados, que é o corrente gema e o corrente flor. Agora a gente vai falar dentro do agitador ou ponta de lança. Eu tenho também dois padrões que podem ser combinados, que é o agitador com joia e o agitador com flor, ou agitador joia e agitador flor, tá? Então vamos lá. O que determina, tá, que é um agitador, em primeiro lugar, são as marcas na área cerebral. Onde estão essas áreas dentro da nossa íris pela iridologia? Quando a gente olha e visualiza um relógio com ponteiros de 11 a 1 hora, então nós temos toda a região cerebral, tá? Ali a gente tem hipotálamo, pressão do ego, sexualidade, obsessão, hipófise, toda essa parte cerebral. Um ponta de lança, ele só vai ser joia, só vai ter essa combinação, mais uma vez, se houver pissoras. Lembra que lá no corrente eu comentei com vocês que o que é pissora? Marquem aí. São manchas hiperpigmentadas. Eu acho que vocês já devem ter visto íris, que tem várias manchas marrons assim, né? Espalhadas pelos olhos, tá? Então, são manchas hiperpigmentadas. E aí ele vai ser um agitador joia. A estrutura fundamental é a combinação dos padrões flor e joia, havendo a predominância do joia. Então, o que isso aqui significa, tá? Quando eu sou um agitador, quando eu sou um corrente, quando eu sou um flor, na verdade, um agitador e um corrente sempre vai ter ali uma mistura também com o padrão flor. Por quê? Porque são pétalas, são marcas que tem ali na íris que vão formar essas pétalas. Por mais que essas pétalas não sejam tão abertas, sejam mais fechadas, que pareçam ser lanças, ela não deixa de ser uma pétala. Então,
ela já tem essa combinação, tá? Lembrando que o joia vai predominar porque é a estrutura fundamental aqui. Este padrão de combinação faz com que esse tipo extremista seja um indivíduo mais focado. Então, o padrão agitador ou ponta de lança é o extremista, é o ou vai ou racha, 880, é a pessoa do sim, vamos, vamos. Então, o que ela pode ter, que a gente já falou isso lá quando a gente falou só do agitador, né? O que ela pode ter ali de questões que não sejam tão benéficas para o padrão, né? Para a vida, para a socialização. São essas questões aí de não focar, né? Então, é extremista, faz esportes radicais, mas também são pessoas ali que descobrem coisas incríveis, tá? Então, quando eu sou um joia agitador ou agitador joia, então isso vai fazer com que a característica do joia me torne uma pessoa mais focada, uma pessoa mais pé no chão, né, com vontade firme, aumenta a minha autoconfiança, né? Então não preciso estar sempre aqui, ali, faz e acontece, porque o joia ele é mais equilibrado, tá? Quanto mais joias houver nesta combinação, mais incrementa as características mentais, as características do racional, tá? Bem como faz com que se torne mais independente e individualista. Então, o joia ele é mais independente, ele é menos sociável, né? Ele é mais ali racional, focado. Ele se daria bem ali trabalhando, né, com TI, com máquinas, e que seja só ele e a máquina, né? Então, isso torna uma pessoa mais, entre aspas, né? Individualista, independente, né? Até talvez aí um termo, não sei se cabe, mas ali é um pouco egoísta, tá? Com todas essas peculiaridades, estes líderes progressistas precisam aprender a relaxar e a delegar responsabilidades, né? Então, o ponta de lança, o agitador, ele tem essa liderança nata, né? E aí, imagina, ele é líder e focado racional mental, né? Então, ele faz o quê? Ele faz tudo. Ele não delega, ele não relaxa, né? Ele pode ser que tenha ali anéis de ansiedade, isso vai aumentar mais ainda esse nível, esse grau de ansiedade, de perfeccionismo, tá? De exigência, né? Imaginem trabalhar com uma pessoa, um chefe assim. Ou se você já tem um chefe e você imagina ele assim, né? Então, essa pessoa que exige perfeição nos detalhes, né? Criterioso, tem ali uma questão com senso de justiça ali bastante apurado, né? Das coisas muito corretas, tá? Muito crítico, né? Bom, agora vamos falar de outra combinação dentro do agitador. Agitador com flor, tá? Agitador flor. Então, a estrutura fundamental é a combinação dos padrões joia-flor. Quando eu falei agitador joia, a combinação fundamental é flor e joia, tá? Aqui é o contrário, havendo predominância da flor, das pétalas, e não da estrutura densa que é uma íris de uma pessoa. Então, gente, qual que é a diferença aqui? Um padrão joia, qual é a densidade da íris, né? Aquela íris densa que você não vê uma lacuna, né? Bem fechadinha, então vai ter uma densidade mais forte, né? Vai ter uma predisposição ali menor a doenças físicas e uma curabilidade maior, como a gente já falou, tá? Então, este padrão de combinação faz com que esse tipo extremista seja um indivíduo mais emocional. Então, olha só, né? Essa combinação aí que envolve agitador, e aí ele é um agitador flor, e para ser uma flor é uma mistura de joia e flor, então vai fazer, sendo que a flor predomina, então vai fazer com que esse agitador com joia junto não seja tão ali, né? Tão na linha,
na régua, né? Seja uma pessoa mais maleável, uma pessoa mais emocional, né? Uma pessoa mais flexível, talvez, tá? Então, quanto mais pétalas tiver no padrão agitador, mais emotivo ele vai se tornar e menos racional, menos extremista, tá? E esses indivíduos carismáticos e visionários, olha aí as coisas boas que tem também, tá? Podem ser excelentes comunicadores, dada a sua profunda capacidade imaginativa, porém podem se tornar excessivamente radicais. Por isso, aprender a direcionar as suas emoções é da maior importância para a realização dos seus propósitos, tá? Então, assim, são ótimos visionários, podem se tornar grandes milionários, são excelentes comunicadores, estão assim, para ensinar, para palestrar, para transferir conhecimento. Esse excesso de radicalismo, né, do ponta de lança, né, do extremista, ou vai ou racha, eu sou 880, tem gente que fala assim, né, comigo é 880. Não, gente, a gente tem que ter um meio termo, né, a gente tem que ter ali um equilíbrio, tá? Então, se eu não olhar para as emoções, eu sendo um padrão desse, eu não vou conseguir realizar os meus propósitos. Então, eu preciso olhar para as emoções. Então, eu não posso ser só razão, né? Até a gente pode dizer assim, né? Sabe aquela pessoa que é de lua, né? De extremos, tem picos de euforia. E aí, às vezes, nesse pico de euforia, vai, faz, acontece, realiza. E aí, quando esse pico cai, né, de desânimo, aí já perde o foco, não dá continuidade, procrastina, tá? Precisa muito aprender a equilibrar essa energia toda aí, tá, gente? Então, dentro do agitador, nós temos 2 padrões combinados, que é o agitador com joia e o agitador com flor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa explicação e até a próxima. Beijo no coração. E aí, amigos, gostaram dessa aula especial? Agora eu vou falar para vocês de um tema bastante polêmico, tá? Eu vou trazer uma aula aí sobre assuntos de saúde e qualidade de vida no que diga respeito à alimentação. Vamos conversar um pouco hoje sobre o leite de vaca. Você ainda toma leite de vaca na sua casa? Sua família ainda o consome? Então, nessa primeira aula que eu preparei especialmente para isso, nós vamos conversar sobre o leite mesmo, tá? Depois haverá uma outra aula para falar sobre os derivados. Então, uma boa aula para você, um bom dia e até a interação no nosso grupo hoje, sexta-feira, a partir do meio-dia. Olá, queridos amigos do nosso curso de naturopatia. Sejam bem-vindos a mais uma aula que preparamos com carinho para você, para que você melhore cada vez mais a sua saúde e a sua qualidade de vida de maneira natural, tá? Eu sou o Guilherme Freitas, faço parte da coordenação, também sou um terapeuta estudioso aí de diversas questões de saúde, gosto de tratar a parte de alimentação, também acoplo algumas terapias para ajudar aí a pessoa a melhorar cada vez mais a saúde, né? Eu acho que a alimentação é a principal terapia que nós temos para melhorar essas questões. Eu sou um defensor da trofoterapia e é por isso que eu sempre trago bastante aulas aqui de coisas simples que você pode fazer no seu dia a dia para melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Gente, eu estou aqui do lado de alguns pés de ervas medicinais que depois vai haver um zoom na câmera para que vocês vejam quais são. Aqui hoje nós temos lavanda, temos artemisia e temos camará. Já ouviu falar em camará? Camará é uma erva bem legal que serve para diversos distúrbios de saúde, né? Como por exemplo problemas de pele, problemas de saúde relacionados ao câncer, né? E também é um bom eliminador de radicais livres, então ele faz um ótimo detox na nossa saúde. Então se você não ouviu falar em camará ainda, vale a pena considerar essa erva, porque o chá dela é bem delicioso, tá? Você não precisa muitas vezes nem adicionar açúcar, porque ele já tem um sabor adocicado e você vai melhorar a sua saúde simplesmente fazendo esse chá, que é um chá bem simples de ser feito. Gente, o camará, inclusive, é muito bom para os efeitos colaterais de um assunto polêmico que a gente vai falar hoje. Nós vamos conversar hoje sobre o leite. Você toma leite ainda? Consome bastante leite aí na sua casa?
Ano passado, no nosso curso, nós tivemos uma aula de leite, né? E a aula aí deu uma grande repercussão, o pessoal ficou sabendo de coisas que não sabia. Portanto, neste ano, dividiremos a aula de leite em 2 blocos, tá? Esse vai ser o primeiro bloco, onde nós vamos conversar do leite, a origem, por que começou a se tomar leite que não é o leite da nossa própria mãe, que não é o leite da nossa própria lactação, e optou-se aí dentro da sociedade em continuar tomando leite de outros animais. E na próxima aula nós vamos conversar um pouco sobre os respectivos derivados, tá? Então vamos falar um pouco de leite hoje, vamos falar de leite e derivados na próxima aula que eu gravar sobre esse assunto. E eu separei esse conteúdo aqui um pouco em cima da hora para mandar para vocês, porque eu acho que esse tema é muito bom pra gente, a gente já está caminhando para a parte final do curso, né? E eu acredito que esse tema é muito bom, porque nós já preparamos bastante conteúdo que ajuda a gente a melhorar a nossa saúde, e agora vamos abordar aí o que de fato piora a nossa saúde. Bom, amigos, eu recentemente fui em um seminário, junto com o Igor que está nos filmando aqui, onde em determinado momento nós tivemos uma aula sobre dieta do tipo sanguíneo, sobre a questão do tipo sanguíneo, né? O que é bom para quem tem determinado tipo sanguíneo e o que não é bom para quem tem determinado tipo sanguíneo. E eu tive uma informação lá interessante, que quem tem sangue, que quem tem antígenos do sangue B tem mais resistência ao leite do que quem não tem antígeno do sangue do tipo B, né? Ou seja, então eu, por exemplo, tenho sangue B positivo. E é um tipo de sangue bem raro de ser encontrado, né? Dificilmente, é mais difícil de encontrar pessoas que tenham esse tipo de sangue. E ela estava comentando que esse antígeno resiste o leite melhor, enfim, que não sei o quê. Guardem essa informação que a gente vai falar sobre isso um pouco mais no final. Amigos, o consumo de leite, ele é fundamental para a nossa saúde, principalmente quando nós falamos aí de tomar o leite da nossa própria lactação, ou seja, o leite da nossa própria mãe, da mamífera que nos colocou no mundo, né? Nós somos animais mamíferos, nós no começo da nossa vida mamamos para que possamos nos desenvolver a nossa saúde e o nosso organismo para que possamos resistir melhor até o fim da nossa vida. Então toda mãe que é mamífera amamenta o seu filho, ou pelo menos deveria amamentar, tá? Hoje nós estamos com um problema aí de lactação em algumas mães que não conseguem lactar o filho logo no começo da vida. Isso vem acontecendo muito entre os seres humanos, principalmente pelos maus hábitos de vida que estamos desenvolvendo nessa sociedade contemporânea, fazendo com que a mãe não consiga produzir o leite, ou que o filho não consiga amamentar o leite. A amamentação é importante, é a fase mais importante da vida da mãe e do bebê, e nós aqui do Centro de Estudos Holísticos e Naturais São Francisco de Assis incentivamos a amamentação, tá? Desde o primeiro dia, até quando o bebê não quiser mais mamar, que ele quiser desmamar normalmente, tá? Nós incentivamos esta lactação. Então a gente incentiva que a cadela que amamente lá o seu filhote, que a vaca amamente o seu bezerro, que a mamãe rato lá amamente os ratinhos, até eles fizerem aí a sua respectiva deslactação. Porém, o ser humano, com o avanço da ciência, ou até mesmo com o seu próprio avanço dos seus próprios conhecimentos, verificou a oportunidade de continuar tomando leite de outros animais, mesmo após a sua deslactação. Ele observou aí, em determinado momento da história, principalmente nas regiões do norte da Europa, enfim, em regiões onde o frio é predominante, o clima é temperado, havendo a necessidade aí de proporcionar mais coisas que aqueçam, né? De tomar mais coisas quentes, comer uma alimentação mais aquecida, consumir maior quantidade de gordura, ou simplesmente mesmo querer obter prazer através do leite com outros derivados. Então o ser humano, ele conseguiu verificar a oportunidade de, em animais de grande porte, continuar consumindo leite mesmo após a sua deslactação. Então, ele começou a observar, por exemplo, que uma vaca, que pesa geralmente de 10 a 14 vezes mais que um ser humano, ou seja, ela produz muito mais leite e um leite muito mais concentrado para o seu filhote. Então, ele começou a ver ali a oportunidade, por quê? Porque ele começou a observar a vaca
lactando e foi lá experimentar o leite dela, talvez em um momento de fome ou um momento de curiosidade, e viu que o leite era saboroso. Porém, deu uma baita dor de barriga lá no ser humano, inclusive em todos os seres humanos que começaram a tomar leite de vaca. Por quê? Porque os componentes do leite da vaca, a quantidade de caseína, a quantidade de nutrientes que tem no leite da vaca não é compatível com o ser humano. Então ele já possui enzimas automáticas que vão entrar em contato com as suas enzimas e, não havendo compatibilidade, o seu intestino vai liberar aquele alimento sem processá-lo. Daí que vem a famosa diarreia quando a gente toma leite de vaca cru. Porém, ele aprendeu a ferver o leite e o leite mata as enzimas, não mata a parte ruim do leite. Então ele retira as enzimas, ele as elimina, fazendo com que, ao entrar em contato com a sua mucosa intestinal, as suas enzimas não consigam reconhecer o potencial perigoso daquele leite. E a partir daí, evite que você tenha uma diarreia, por exemplo, né? Portanto, após o leite ser fervido, o ser humano conseguiu começar a tomar o leite de vaca sem afetar muito a sua saúde, sem afetar muito a sua qualidade de vida, tá? Bom, como eu falei para você, o leite ele é muito bom para o filhote. O leite é rico em magnésio, cálcio, selênio, zinco, minerais importantes aí para a formação do feto. Também é rico em caseína, que a caseína é uma proteína importante para a formação corporal, tá? Apenas para a formação corporal inicial. Depois não é nada interessante você continuar consumindo caseína. E, inclusive, ele tem várias vitaminas do complexo B, do complexo D, A, tem vitamina B12 no leite, quando ele é retirado direto das tetas da lactante e introduzido no bebê, no feto, no caso que vai tomá-lo. Então, o consumo de leite ele é muito interessante nessa parte. Passando daí, ele não fica mais tão interessante, tá? Bom, como eu falei para vocês, um ser humano adulto, ele não precisa fazer o consumo de leite, porém continuou tomando leite aí da vaca, da búfala, ou até mesmo de outros animais de grande porte que produziam grande quantidade de leite, né? E também a gente tem que conver que ele começou a tomar o leite por uma questão de sabor mesmo, tá? É importante ressaltar isso. E também da fácil versatilidade do leite em processá-lo e transformá-lo em outros derivados, como queijo, doce de leite, outros alimentos aí que estão presentes na cadeia alimentar até hoje. O consumo de leite de vaca vem há cerca de 300 anos, então não é um consumo tão longo assim, não é característico do ser humano. Não há registros comprovando que ele consoma leite há mais tempo que isso. Então, em vista da idade da nossa espécie, o consumo de leite é uma coisa bem recente, tá? E como eu falei para vocês, as principais famílias que nos abastecem de leite hoje é a família dos animais artiodátilos, tá? Que são, no caso aí, os animais de grande porte. Pertencem a essa família a vaca, a búfala, a cabra. Também pertence a essa família o camelo e a girafa. Então são todos animais grandes, né? E o ser humano começou a consumir em primeiro lugar o leite de vaca, que é os primeiros registros da região da Europa, como eu falei para você. Depois o leite de búfala e o leite de cabra, tá? Esses são os 3 tipos de leite aí que até hoje são bastante consumidos. Inclusive o pessoal comenta bastante do leite de cabra, né? Que ia lá com a canequinha, tirava lá o leite, tudo, tomava quando era de manhã e por isso hoje é forte. Enfim, vamos conversar sobre isso, vamos continuar a nossa conversa importante aqui. Bom, amigos, como esses hábitos foram se difundindo e a população só aumentou de 300 anos para cá, e as pessoas começaram a de fato introduzir o leite de vaca na sua dieta, como dia a dia, esse processo de produção começou a precisar ser adaptado para atender a demanda de pessoas que nós temos hoje que consumimos de leite de vaca, tá? Uma vaca, em seu berço original, consegue produzir até 4 litros de leite por dia, estando lactando um bezerro. Após o período de lactação, ou se ela não estiver com bezerro, não há necessidade dela produzir leite. Assim como o ser humano também, após a deslactação do seu filho, do seu filhote, não precisa mais produzir leite, tá? Porém, esse processo começou a ser adaptado. A população de vaca teve que crescer gigantescamente para atender a demanda, a ponto de só aqui no Brasil hoje ter cerca de 34 milhões de vacas sendo exploradas só para a produção de leite, tá?
Esses animais também tiveram que ser geneticamente modificados para aumentar a sua produção de leite. E hoje uma vaca do tipo holandesa, que é a vaca que mais produz leite aqui no Brasil, chega a produzir em média cerca de 70 litros de leite por dia. Olha a diferença, né? Se você for pegar uma vaca zebu, orgânica lá no seu habitat natural, ela produz cerca de 4 litros. Uma vaca holandesa de produção produz até 70 litros de leite. Bom, existem vacas recordistas, tá? Tem uma vaca holandesa que conseguiu produzir num único dia 120 litros de leite. Então, olha a situação de adulteração genética que esses animais chegaram para que você tenha leite aí na sua casa de maneira disponível, sem haver aí nenhuma... Tem que ir lá ordenhar a vaca, tem que ir lá processar o leite, pasteurizar, enfim. Falando em pasteurização, o leite, para ele ser armazenado, ele precisa ser homogeneizado e pasteurizado, tá? O que são esses dois processos? O leite, quando ordenhado imediatamente, ele apresenta uma separação da gordura dos demais itens, né? Porque o leite tem carboidratos, proteínas e gorduras. Para que aquele leite fique com o aspecto junto, que ele fique com aquele aspecto límpido e branco, esse leite é processado a altas velocidades, é batido a altas velocidades, né? Para que a sua gordura se una ao leite até o fim da sua vida útil e você consiga ter o leite 100% batidinho, homogeneizado. E também a pasteurização é o aquecimento do leite até uma determinada temperatura e depois a sua queda brusca de temperatura para melhor eficiência e controle bacteriológico, para que ele dure mais aí na gôndola do supermercado e você possa comprar na sua casa e deixar armazenado por até 4 meses, no caso das caixinhas de papelão, né? Esses processos são extremamente perigosos para o leite, tá? Eles oxidam o leite, matam as bactérias boas do leite, retiram toda a sua produção, toda a sua cadeia ali de enzimas, de coisas boas, preservando gordura oxidada e problemas ruins para a sua saúde. Então, inclusive Pasteur, que é o pai da pasteurização, pouco antes de morrer, ele deixou absolutamente recomendado que a pasteurização do leite não deveria ser feita. Então, o pai do processo já representou, documentou em estudos os perigos de pasteurizar o leite, tá? Então, leite pasteurizado, só esse processo já é muito perigoso para o dia. Gente, como eu falei para você, uma vaca consegue produzir em média 70 litros de leite, tá? Vacas, quando vão ficando mais fracas, a produção dela vai caindo até os 26, 25 litros de leite. Após isso, esses animais são descartados e processados, né? Para a finalidade de uso de graxaria, que graxaria é a utilização para produtos cosméticos, outras utilizações que não sejam um consumo, ou processadas e vendidas como carne de segunda. Então, uma vaca, apesar de produzir essa quantidade de leite, uma vaca produz muito pouco leite para atender a demanda hoje, mesmo geneticamente modificada, mesmo completamente adulterada, tá? Além disso, as vacas precisam ser inseminadas artificialmente, ou seja, ela só produz leite se tiver um bezerro, né? Então ela precisa ser inseminada artificialmente, um processo também que a estressa, que a libera grande quantidade de cortisol, e esse cortisol vai parar justamente no leite que você está consumindo no seu dia a dia. Como eu falei para você também da homogeneização, da pasteurização, já expliquei para você como funciona agora. E depois disso, o leite vai para o armazenamento. Se for um leite do tipo A até o leite do tipo C, ele é um leite armazenado em embalagens que exigem menos processamento e também duram menos. Duram cerca de 5 a 15 dias que você compra na padaria ou compra em alguns mercados, e é um leite mais caro, é um leite menos processado. Agora o leite UHT, que é o leite de caixinha, ele é adicionado ainda de alguns sais, de alguns produtos para aumentar a sua estabilização, como citrato de sódio, dentre outras coisas, e duram até 4 meses na gôndola do supermercado e fazem um mal danado para a sua saúde, tá? Além do mais, apesar da embalagem ser segura, o leite ele tem uma acidez que interage com os componentes da embalagem. Então, além do leite já ter os seus devidos problemas, ele pode sofrer com a contaminação por metais pesados também, quando ele é armazenado na caixinha. Bom, tudo isso que eu estou falando para você é um cenário perfeito para tornar esse alimento uma bomba para a sua saúde, tá?
Então o leite é uma bomba relógio, hoje em dia, pronta para explodir e destruir a sua saúde da maneira que ela puder. Vamos conversar um pouquinho sobre esses malefícios agora? Hoje eu estou falando só do leite, tá? Eu separei uma aula para falar dos derivados também. Por quê? Porque os derivados saem de todo esse processo. Todo derivado de leite hoje industrializado é fruto desse processo que eu estou te passando. Ordenha artificial, vacas inseminadas artificialmente, homogeneização, pasteurização, enfim, tudo isso vai refletir aí nos derivados também. Bom, como eu estava falando para você, o leite ele é composto de 87% de água. Então, se você tomar água de qualidade, você já tem um ótimo substituto para o leite, tá? Na verdade, essa questão de substituto, ela não existe, tá? Não existe substituto para porcaria. Se você está querendo substituir o leite por alguma outra coisa, você não tem que substituir em nada. Você tem que retirar o leite da sua saúde sem colocar nada no lugar. Beba água, beba chá de camará, em pouca quantidade, beba chá de outras ervas que são boas para a sua saúde, varie as ervas, evite tomar o leite de vaca, por quê? Porque ele é uma porcaria que tem que ser retirado da sua dieta. A lactose. O leite tem cerca de 5% de lactose, que é o carboidrato do leite, utilizado para a nutrição do feto quando ele está amamentando. A lactose que tem dentro do leite de vaca é até parecida com a lactose do leite do ser humano. Porém, o ser humano, depois de grande, ele não consegue mais absorver a lactose. E caseína. Caseína é cerca de 3 a 3,5% que é a proteína do leite, tá? É aqui que mora o perigo do leite, nós vamos conversar daqui a pouco. E as gorduras, que variam entre ácido palmítico, ácido linoleico e ácido butírico, que estão todas oxidadas no processo de produção, e é como se você estivesse comendo óleo vegetal de soja, por exemplo, né? Tem o mesmo valor, porque essas gorduras, apesar de serem boas, não apresentam nenhum benefício para a sua saúde pelo processo de oxidação. Amigos, vamos começar falando um pouco aqui sobre a lactose. A lactose, ela depende de uma enzima dentro do nosso organismo chamada lactase para ser absorvida. Portanto, quando nascemos, nós nascemos com um grande potencial de processamento de lactase, ou seja, a gente tem grande quantidade de lactase dentro do nosso organismo, que aí ele entra, absorve essa lactose e a encaminha para os demais órgãos do organismo para o seu respectivo desenvolvimento, facilitando também a absorção dela pelo intestino, né? E a distribuição dessa energia para as demais partes do corpo para o nosso processo de construção. Quando a gente vai crescendo e a gente vai desmamando das nossas mães, o nosso organismo perde a propriedade de processar lactase, de produzir lactase. Ou seja, ele não consegue fazer o processamento dessa lactose. Essa lactose entrando no nosso organismo de maneira pura vai destruir a nossa flora intestinal e o resultado é uma baita de uma diarreia aí para você, né? Então é por isso que existe hoje essa questão da intolerância à lactose. Justamente porque o seu organismo não consegue processar lactase o suficiente para essa finalidade. E aí entra aquela história do tipo sanguíneo que eu comentei com você agora há pouco. O tipo sanguíneo B consegue produzir maior quantidade de lactase, porque ele foi preparado para isso justamente nesse processo de transição do consumo de leite. Então ele ainda consegue produzir uma pequena quantidade de lactase, que absorve grande parte dessa lactose que vem desse leite de vaca, e aí os efeitos de diarreia, enfim, são menos nocivos. Não significa que não exista, tá? Agora, quem tem tipo sanguíneo A, por exemplo, tem muita dificuldade com leite e derivados. Quem tem tipo sanguíneo A não pode consumi-los de jeito nenhum. Nem quem tem tipo sanguíneo O também, tá? Então, se você tem um tipo sanguíneo A, com certeza você é intolerante. Evite consumir leite e derivados o que conseguir, tá? Até mesmo leite sem lactose faz mal para a saúde também, porque existem resquícios e qualquer resquício pode dar problema. O resultado aí como eu falei para você, além da diarreia, pode ser também a prisão de ventre. Se você estiver apresentando prisão de ventre, é justamente também por causa da lactose que não está sendo absorvida, tá? Além disso, pode gerar gases, cólicas, outros problemas no intestino, que é o resultado da defesa aí do problema de não ter lactase para absorver. Gente, agora vamos conversar um pouco da caseína. Aqui que mora o perigo e aqui que a gente vai descobrir uma série de coisas, tá?
A caseína, que é a proteína do leite, podem ser divididas em dois tipos, a caseína do tipo A1 e a caseína do tipo A2. A caseína do tipo A2, que é menos nociva para o organismo, é encontrada nas vacas do tipo zebu, que são os leites mais caros disponíveis no Brasil e tem pouca quantidade, não é um leite nada acessível, tá? O leite que está disponível, industrializado aqui no país e nas Américas e na Europa, é de grande predominância da caseína do tipo A1, que são as vacas holandesas. Essa caseína é bastante perigosa para a saúde, na verdade as duas, tá? É que a caseína do tipo A1 é ainda mais perigosa do que a do tipo A2. Essa caseína pode gerar 7 tipos de reações alérgicas no seu organismo. Se você está tendo alguma alergia de pele, alergia interna, alergia de órgãos, alergia na boca, alergia no pescoço, aquelas coceiras debaixo das axilas, aquele pé cheio de frieiras que nunca cura, aquelas perebas nas pernas, aqueles problemas de pele nas pernas, úlceras, pode estar sendo provocado pela caseína, tá? São 7 tipos de reação alérgicas, não são 7 tipos de alergias. São 7 grupos de reações alérgicas que vão ramificando e dão uma série de alergias no seu organismo. Então, se você está tendo grandes reações alérgicas, pode ser que isso esteja sendo provocado pelo leite de vaca. O leite também, ele é grande responsável pela sinusite, pela rinite, pela otite e todas essas ites do sistema moderno que a gente conhece hoje, né? A gente aprendeu a entender que isso pode ser provocado por poluição. Porém, a poluição ela é um gatilho para atacar a sinusite que já existe em você, por exemplo. O provocador da sinusite, o provocador dessas doenças do sistema respiratório, geralmente é o leite de vaca, tá? Então, se você tem qualquer desse tipo de problema, é bom você eliminar esse item. Outro ponto importante também, o leite de vaca e o sistema psicológico neurológico. Se você possui depressão, ansiedade, transtorno depressivo compulsivo, se você possui síndromes metabólicas em geral, se você possui algum tipo de doença neurológica como Alzheimer ou Parkinson, se você possui TDAH, que também é uma doença aí que na verdade é um transtorno que está muito vinculado aí à saúde moderna, isso pode e deve estar sendo provocado pelo leite de vaca, tá? O leite de vaca, ele ataca o sistema neurológico, dificultando o funcionamento dos neurônios e impede também o intestino de produzir os hormônios necessários para o cérebro. Então, quando o leite ele entra no organismo e o intestino o reconhece, ele interrompe a produção de substâncias importantes para o cérebro para tentar combater os malefícios que serão provocados por aquele leite, tá? Então, sempre é comum, ao ver o consumo de leite, a pessoa ficar bem na hora e depois começar a apresentar aí uma série de problemas, em especial o ataque à depressão. O leite é um grande gatilho, é um grande provocador. Retire ele da sua saúde se você tem qualquer tipo de transtorno psicológico ou de problema neurológico, tá? É que eu tô dando ênfase, inclusive, nessas doenças aqui, mas qualquer pessoa que não esteja sentindo nada agora não deve tomar leite de vaca, tá? Isso serve para quem tem e para todos os demais. A recomendação expressa aqui é interromper imediatamente o consumo de leite de vaca, que é muito ruim para a saúde, tá? Bom, o leite dificulta o trabalho da vesícula, do pâncreas, ataca o sistema cardiovascular. Essa gordura oxidada do leite, ela provoca microcalcificações nas emendas das artérias, né? Nós temos várias artérias, vários vasos sanguíneos, ele resseca, microcalcifica. Por quê? Porque essa gordura acumulada com esse cálcio lá ataca diretamente essas regiões, fazendo com que você possa desenvolver coágulos, que você possa desenvolver acúmulos de gorduras nessa região, levando a problemas cardiovasculares que podem gerar um infarto e até um acidente vascular cerebral, tá? O leite é muito ruim para quem tem problemas no coração e no sistema vascular, né? Se você está com problema de varizes, ou está com aquela veia ali danificada, aquela artéria não está funcionando muito bem, você precisa urgente retirar o leite da sua saúde, tá? Bom, o leite, como eu falei para você, a caseína do leite é de difícil absorção pelo ser humano, como eu estava falando da caseína, que é o principal malefício, né? Então, ela tem um peso molecular muito maior do que o que resiste o nosso organismo, que resiste o nosso intestino e o nosso cólon, por exemplo.
Então, quando o leite se deposita ali, ele pode formar fissuras e até mesmo pópilos no organismo, no intestino. Em especial na tubulação do intestino delgado, que é muito importante para o transporte e absorção dos nutrientes. Então, o leite depositado ali pode gerar esse tipo de problema para você. Somado ao glúten, então, aquele famoso café com leite com pãozinho, aí a coisa fica muito mais complicada, tá? Amigos, vamos continuar conversando aqui sobre alguns mitos que existem sobre o leite. Nós vamos desvendar esses tabus agora, tá? A primeira questão é a relação do leite com a bronquite e a asma, que muita gente na sociedade moderna hoje é acometida por esse mal, mas esse mal afetou muito mais gente, muito mais crianças na década de 80 e 90. O leite, ao entrar no organismo, faz com que o seu organismo, o seu intestino, provoque uma grande quantidade de muco, tá? E em especial também, quem produz uma grande quantidade de muco é o seu pulmão. Esse muco ele é produzido para ajudar a eliminar os problemas que o leite vai provocar no seu organismo. Porém, quando ele entra em contato com o pulmão, ele tapa os seus brônquios, ele tapa a parte externa do pulmão, fazendo com que os seus brônquios tenham dificuldade para absorver o oxigênio, gerando aquelas faltas de ar horríveis que você vê aí nas crianças quando elas estão com a bronquite atacada, por exemplo. Se você levou o seu filho lá para cuspir na boca da carpa, se você fez simpatia, colocou a batata doce na geladeira, talvez isso não tenha resolvido o problema de saúde do seu filho. O seu filho tem a bronquite até hoje, ou conforme ele foi crescendo e os brônquios dele foi aumentando, ele teve menos ataques, menos crises de bronquite do que quando ele era criança. Por que afeta a criança? Porque os brônquios são pequenininhos, né? E aí aquele muco ele vai lá e tampa aqueles brônquios, desenvolvendo ali aquelas faltas de ar que eu te falei agora. Agora, se você deu uma combinação de um tônico para tirar a fome da criança com ovo de pata e leite condensado para ele, achando que isso ia melhorar a sinusite, eu posso garantir para você que o quadro dele foi piorado através dessa combinação, justamente porque o leite condensado ele produz ainda mais muco do que o leite fluido, tá? Fazendo com que o seu filho desenvolva mais bronquite. Então, se você quer se livrar dessa doença respiratória e dos problemas causados por ela, leite de vaca deve ser imediatamente eliminado da sua saúde. Falando em crianças, vamos falar um pouquinho do público infantil, que também é uma cereja do bolo da indústria leiteira, né? Não é comum aí no universo da nutrição, na verdade não é incomum no universo da nutrição, você ver aí alguém falando para você que a criança precisa tomar leite para o desenvolvimento, para os ossos, enfim, esse tipo de coisa. Gente, não existe nenhum benefício nutricional no consumo de leite de vaca para crianças, tá? Muito pelo contrário. Existem diversos malefícios, como eczemas, vômitos constantes, cólica, diarreia, a bronquite e a asma, como eu acabei de falar para você, tá? A prisão de ventre grave, sabe aquela criança que tá com aquela barriga inchada, tá empachada, não consegue ir no banheiro e tem medo de ir no banheiro? Pode ser o leite que está acontecendo. Se a criança está muito ansiosa, muito apática, sem concentração e depressiva, pode ser também o leite que está causando esse problema nela. Então, gente, criança pode e deve continuar tomando leite. Ela só não pode e não deve tomar leite de vaca. Você pode dar qualquer leite de vegetal para a criança, de qualquer leite que você quiser fazer, que vai ser muito bom para o desenvolvimento dela, mas o leite de vaca não é bom, tá? Você pode fazer leite de gergelim, leite de alpiste, leite de inhame, leite de banana, leite de coco, que é o que eu faço aqui, que é o mais comum. Esses todos podem ser consumidos, leite de vaca jamais, tá? Eu já falei para vocês dos problemas do sistema neuropsicológico que são provocados pelo leite. Então, preste atenção, esses problemas são aí da sociedade moderna, estão em alta expansão e são provocados também pelo que a gente come. E o que a gente não deveria comer, que no caso é o leite, tá? Então evite o consumo de leite e cuide da sua saúde neuropsicológica em todos os aspectos, tá? Falando aí em desenvolvimento ósseo, existe um mito falando do cálcio e do magnésio absorvido pelo leite. Gente, isso é um mito. O cálcio e o magnésio que está no leite não está biodisponível para o ser humano. Então o ser humano o consome e o elimina na urina e nas fezes, tá? Quando você toma pensando no cálcio, tudo sai lá na sua urina e nas suas fezes. Ou vão parar nas suas articulações, nas suas juntas, provocando calcificações e problemas à sua saúde.
Inclusive, falando para você, o consumo de leite de vaca está relacionado às doenças ósseas, como a osteoporose. Então o leite ele provoca a osteoporose. Por quê? Porque ele confunde o seu metabolismo, fazendo com que o seu organismo absorva menos magnésio e menos cálcio das fontes que ele consegue absorver, como são os vegetais, o gergelim, outros alimentos ricos em cálcios, como a couve, os verdes escuros, enfim. Evite o consumo de leite de vaca se você tem problema nos ossos, porque isso vai piorar a sua saúde, tá? E por fim, que eu queria falar para você aqui, o leite é altamente cancerígeno. E nós estamos falando aí dos principais malefícios, que são a caseína. A caseína é altamente cancerígena, tá? A caseína, de acordo com um estudioso, que eu vou deixar o nome aqui para você consultar e aprender mais com ele depois, é o agente cancerígeno mais consumido pelo ser humano. Então, se você está com problema de câncer, poucas coisas são mais cancerígenas para você do que o leite de vaca e a carne vermelha, que também é do boi, que é da mesma família do animal, tá? Então, gente, essa primeira aula aqui eu estou fazendo um resumão dos malefícios, tá? Existem muitos mais malefícios. O leite, ele interage negativamente com todos os problemas que você tem, assim como o glúten. Então, evite o consumo de leite para melhorar a sua saúde e resolver problemas de saúde subjacentes que você já tenha. Então, o leite ele quer o efeito de medicamentos naturais, quer o efeito das ervas. Por exemplo, a lavanda, o óleo essencial de lavanda, quem quer consumir e obter seus benefícios e toma leite, fica muito mais difícil de consumir. A Zélia, inclusive, eu até já conversei com ela sobre isso, ela pode ajudar mais você sobre isso, né? A Zélia Madureira é a nossa amiga e aromaterapeuta. O leite também, como eu falei, atrapalha a absorção do cálcio e do magnésio. No caso das leguminosas, por exemplo, o grão de bico, a ervilha, a lentilha, possuem bastante cálcio e bastante magnésio. Se você toma leite, o seu corpo não consegue absorver o cálcio de outros alimentos. Então, faça o seguinte, comece a retirar esse hábito da sua saúde, pare de consumir leite totalmente, tá? E essa aula eu estou deixando esse recado para você, porque na próxima aula que falaremos desse tema, vamos conversar dos derivados, um a um. O leite é ruim, os derivados podem ser ainda pior, tudo bem? Gostaram dessa aula? Gostaram desse conteúdo? Vão refletir esse hábito? Então, qualquer coisa podem me chamar, tá? Eu estou à disposição para conversar com vocês, podemos aí ajudar em sugestões de outros leites, outras coisas, e também táticas e estratégias para você ir retirando do seu dia a dia, tá? Vou ficando por aqui, essa aula já ficou um pouco extensa. Posteriormente também, na próxima aula, vamos falar dos derivados, como eu já disse. E aí você vai aprender um a um o que vai fazer mal para você e o que não vai fazer bem para você. Um grande abraço e um bom dia e um tchauzinho.